presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oi? O vídeo? Tá, eu te mostro aí qual que é. Só se como é que chama? Nos amou? Você começa pra matar pra ele. Aí não pode isso, mais carnavalesco.
Toda glória e toda honra seja dada a Cristo Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. Em profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
sempre. Amém. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigado. Bem, gente, eu queria ler um trecho do Salmo 135 que diz assim, ó: Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável, porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como o seu tesouro pessoal. Amém? Louve ao Senhor, você que se encontra aqui hoje, que é o tesouro pessoal de Deus, porque Deus te escolheu. Você não está aqui porque você acordou cedo, porque não conseguiu dormir mais, ou porque você quis tão somente, mas porque o Senhor te escolheu. E você é o tesouro pessoal de Deus. Amém? Bem, irmãos, nessa manhã a gente vai sentir falta dos nossos pastores. O pastor Cláudio, ele foi incumbido de pregar na Igreja Batista lá na Barra, como é que é? Rio das Pedras. Ele nessa manhã estará pregando na Igreja Batista Rio das Pedras. E o pastor Juan vai estar prestando um concurso para as Forças Armadas, para capelão do Exército, agora pela manhã. De maneira que os dois ficaram impossibilitados de estarem aqui hoje. Nosso irmão, o presbítero Charles, estará trazendo a mensagem. E qualquer coisa que você precisar, a gente está aí. Eu, Charles e o Alessandro, representando a liderança da igreja. Para você que nos visita, eu queria dar uma breve explicação sobre o nosso culto. Nós estaremos cantando 2 canções agora. Em seguida, a gente vai passar um vídeo mostrando toda a nossa programação da semana e do final de semana, horários de cultos. E em seguida, o presbítero Charles prega. Logo após a mensagem, nós temos mais 3 cânticos. E junto desses 3 cânticos, a gente serve a ceia do Senhor. Nós temos por hábito servir a ceia todas as vezes que nos reunimos. Por isso, todas as vezes que você nos visitar, em cada culto você vai perceber que a gente serve a ceia. E nesse mesmo momento, no mesmo instante, no mesmo momento, a gente tira um período para o ofertório. É uma coisa que acontece junto, mas uma coisa não depende da outra. Se você é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você tem total liberdade de participar da mesa da comunhão. Nós permitimos que você fique à vontade no momento da ceia, de maneira que, ao receber os elementos da ceia, você pode retornar ao seu lugar, orar e ceiar. A gente não vai dar um comando ou um start para que você ceie em um determinado momento, como é de costume na maioria das igrejas. A gente entende que esse momento é o momento seu com Deus e você tem toda a liberdade para ceiar assim que você orar. E a forma com que nós habitualmente tomamos a ceia é saindo pela lateral e retornando pelo meio, para que a gente siga o mínimo de ordem possível. Amém? Que nessa manhã, então, irmãos, nós possamos seguir a orientação do salmista. Louvem ao Senhor, ó povo de Israel. Louvem ao teu Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? E a gente tem a oportunidade, então, de cantar louvores a esse Deus que a Bíblia afirma que é bom e que a gente tem experimentado a sua bondade ao longo de nossa vida. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e orar. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, pelo dom da vida, por estarmos de pé,
porque servimos a um Deus bom, que apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas e maldades, permanece bom, é fiel, a sua bondade tem se estendido sobre nossas vidas, o teu amor não falha. Ó Deus, que o Senhor encontre nessa manhã no meio de nós, na tua igreja espalhada pela terra, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que o nosso corpo nessa manhã te louve, que os nossos lábios, que a nossa mente se volte para ti e que o nosso coração esteja cativo a ti, Senhor, tão somente a ti, razão da nossa existência, razão da nossa alegria, razão da nossa vida. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu, Senhor, que enviou o teu Filho e puniu nele o castigo que nos era devido, nós te damos glória, te damos graças e louvores nessa manhã. Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos nessa manhã de cantar louvores a Ti, de entoar canções do nosso coração para Te agradar, para dizer o que o Senhor é e para sermos abençoados pelo Teu Espírito através da Tua mensagem, da Tua palavra, através dos cânticos e do serviço ao Senhor. Que o Senhor, de igual modo, possa estar abençoando os Teus servos, Pastor Cláudio, na mensagem, na pregação da Tua palavra, lá em Rio das Pedras, e o Teu servo, Pastor Juan, na prestação desse concurso. Que o Senhor os visite e que o Senhor os use, em nome de Jesus. Fazemos essa oração no Teu nome, santo e poderoso, Cristo Jesus. Amém e amém. Exaltar o Senhor, amém? Quando a música esmorece, quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar Teu coração. mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. rede imensurável, declare. Rede imensurável valor, ninguém pode expressar. Embora eu seja pobre, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
buscas, mais profundo buscas, Senhor. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. Jesus, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, fiz dela, a essência és tu, Jesus. Só estamos em sua presença por causa do teu sacrifício. Só estamos em sua presença e é por esse novo e vivo caminho que nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Só por causa desse caminho novo e vivo, meu irmão, que temos acesso. Temos acesso, livre acesso ao Senhor. Feche seus olhos nessa manhã. Abra os seus lábios. Como o Vlad falou, vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Exaltar a Ele por tudo que Ele é, pela sua bondade, pela sua misericórdia. O Senhor é bom. Temos motivos nessa manhã para declarar: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Infinitas são as suas misericórdias. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais que uma canção, declara de novo. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Reconheça isso, mais profundo buscas. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração. A igreja declarando: estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência é... Estou voltando, vamos cantar. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que usamos a adoração para satisfazer a nossa própria vontade, Senhor. A adoração primariamente é para o seu deleite. A adoração é para o seu deleite, Senhor.
adoração é para o seu deleite. Que o Senhor se deleite em nossa adoração nessa manhã. Que o Senhor se deleite no coração do teu povo derramado, nas vozes do seu povo que se unem cantando, exaltando o teu nome, declarando Hosana, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Declare: eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Pecados perdoar, os pecados perdoar, seu povo vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vamos declarar: eu vejo o povo eleito. Eu vejo o povo eleito, declare. Eu vejo o povo eleito. Anuncia, proclama e nossa fé compartilha, lançados aos seus pés, lançado aos seus pés, vemos tudo entregar, vem nos encher. Coração, o meu coração, e os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim e resistir. Puro meu coração, precisamos que Ele nos cure. Pura o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor. O amor
Irresistível é o teu amor, Senhor. Dá-me o teu coração, Senhor. Deposita em mim, Senhor, o teu Espírito. E dá o meu coração, como a promessa da tua palavra diz. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ao nosso Senhor. Aleluia, amém. Você pode sentar, amém. Bom dia, irmãos. Bom dia.
Vou fazer de cara aquilo que normalmente eu esqueço de fazer, que é liberar as crianças, amém? As crianças, se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberá-lo, que tem uma escolinha preparada com carinho para ele, amém? Dado o avançado da hora, irmãos, eu tenho certeza que nós temos uma oportunidade ímpar nessa manhã de aprender algo de Deus. Não porque seja eu que estou aqui, poderia ser o Vlad, o Ale ou qualquer um dos irmãos que Deus colocasse aqui na frente, mas pelo simples fato de que Ele é fiel à sua palavra, amém? Ele disse que quando nós estivéssemos reunidos em nome dEle, Ele estaria presente. E a minha oração nessa manhã é muito mais do que uma pregação teológica, uma pregação que argumente você, instigue você a pensar. Eu confesso que não é esse o propósito principal da palavra de hoje. A palavra dessa manhã, eu coloquei o título de O Deus Esquecido. É para nós pensarmos, lermos a palavra de Deus, pensarmos e nos arrependermos, e nos lançarmos aos pés do Senhor. Esse, na realidade, é meu grande objetivo, porque esse tem sido o clamor do meu coração nesses dias. Muitas vezes na vida enfrentamos estações difíceis. Acredito que todos aqui já passaram por pelo menos uma, e pode ser que eu esteja falando com você que está no meio de uma nesse instante. Mas no meio de tensões e de lutas, como nós precisamos nos lembrar desse Deus. E o Deus que eu quero nesse momento lembrar com você não é nada mais, nada menos que o próprio Espírito Santo. Quantas vezes nós caminhamos, vimos a igreja, trabalhamos, tocamos a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas responsabilidades, e nós nos esquecemos desse Deus que está dentro de nós. Como eu preciso nessa manhã ser renovado, como eu tenho precisado, como o meu coração clama, e eu quero me juntar a vocês nessa manhã nesse clamor, que nós possamos todos como igreja clamar a esse Deus, ao Espírito Santo, que venha a estar cumprindo o papel para o qual Ele foi de fato enviado sobre nós. Nós vamos ler, eu não coloquei os textos no slide, me perdoem os irmãos, mas aqueles que não têm Bíblia, eu quero convidar você a sentar-se de repente ao lado de quem tem. Mas se você tem Bíblia, eu queria te convidar a ler comigo. Nós vamos começar no primeiro trecho a ler João 14. Você pode deixar aberto em João 14. Enquanto você abre, eu queria contar uma pequena história para você. Pensa comigo na seguinte história. Imagina que você, por algum motivo na sua infância, foi parar numa ilha deserta. E passou lá vários anos, 20, 25 anos, com somente uma coisa para ler, a Bíblia. Imagina que durante 20, 25 anos da sua vida, você esteve então nessa ilha deserta, e você teve somente a Bíblia para ler. E você leu. E você leu a Bíblia todos os dias, você leu a Bíblia de capa a capa. E durante a leitura da Bíblia, foi se formando, através da leitura da palavra, da poderosa palavra de Deus, foi se formando dentro de você um entendimento a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Imagina que depois de 20, 25 anos, chega um barco de resgate nessa ilha. E você então, com 20, 25 anos lá, conhecedor da Bíblia, leitor, experimentou, Deus de fato tocou no seu coração, você realmente teve um encontro com o Senhor lá, você é trazido então para São Gonçalo. Pô, mas justamente para São Gonçalo? Justamente para São Gonçalo. Então você vem para São Gonçalo. Tendo lido a Bíblia, fora desse nosso contexto cultural aqui, você
certamente seria convencido, ou você foi convencido, de que o Espírito Santo era exatamente o Espírito Santo que conduzia o povo, a igreja, em poder e graça. Lendo a Bíblia, esquecendo o nosso contexto cultural, a nossa história da cidade, certamente você seria convencido que o Espírito Santo é um elemento crucial e fundamental na vida do crente. Amém? Certamente, porque a Bíblia nos diz isso claramente. Nós vamos ler alguns textos aqui que vão deixar isso muito claro. Você saberia que foi o Espírito Santo quem orientou os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, a realizar coisas inexplicáveis, sim ou não? Coisas que a minha mente e a sua mente não alcançam. Foi o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. A viver uma vida que não fazia sentido na cultura onde eles estavam inseridos. Eles não fizeram para aparecer, eles fizeram porque foram guiados e levados pelo Espírito Santo a ter uma vida diferente. Imagina um abismo que você encontraria ao observar a vida dos cristãos aqui em São Gonçalo. Na realidade, eu estou falando de São Gonçalo, mas poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser no Brasil, poderia ser em qualquer canto. Imagina que você vem de uma ilha deserta, você não tem a leitura do contexto cultural, e você tem então somente a Bíblia, e você interpreta a Bíblia como sendo, meu Deus, que poder é esse que está sobre os cristãos? Olha aqui em João, olha aqui em Atos, olha a carta dos apóstolos, meu Deus, ele é poderoso. E de repente você vem ao dia de hoje, ao contexto no qual nós estamos inseridos, e fala, caramba, onde é que eles estão? Cadê os discípulos, o Espírito Santo? Então, na realidade, em muitas igrejas modernas, você ficaria espantado, apesar de toda a contextualização, apesar de fazerem coisas extremamente modernas, apesar de ter uma programação extremamente rica, culturalmente, rica de recursos, você ficaria espantado como, em muitas delas, existe a escassez do Espírito Santo. Irmãos, eu quero com vocês pensar nessa manhã, eu quero levar vocês a pensar junto comigo, não com o dedo apontado, sabe? Mas que a gente possa, de fato, que a gente possa se submeter à palavra de Deus nessa manhã e que a gente possa refletir, contrito, debaixo daquilo que as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo. Eu queria te convidar comigo, no final, orarmos juntos e clamarmos, para que o Espírito Santo venha renovar a nossa mente, que Ele venha fazer cair por terra todos esses conceitos culturais da nossa cidade. Porque muitas vezes nós entendemos quem é o Espírito Santo não por aquilo que a palavra fala a seu respeito. Nós entendemos quem é o Espírito Santo lendo e vendo o que as pessoas estão falando dele. E nessa manhã eu quero te convidar a deixar de lado um pouquinho os seus próprios conceitos a respeito da pessoa do Espírito Santo e lermos juntos as Escrituras. Amém? Que o Senhor possa realmente nos mostrar nessa manhã. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente nos relacionar com o Espírito Santo. Desesperadamente. Nada que nós fazemos como igreja nós podemos fazer sozinhos. Talvez uma das maiores estratégias de Satanás seja, nesses dias, não impedir que as pessoas sentem nos bancos, mas impedir que as pessoas de fato se relacionem com o Espírito Santo. Porque precisamos, antes de mais nada, ler o que Jesus, é exatamente isso que a gente vai ler agora, o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. O que é que Jesus declara a respeito do Espírito Santo? E a minha oração, nós vamos orar agora antes de ler, é que essa palavra fale ao nosso coração e que nós possamos, ela não vai ser longa, vai ser breve, até porque o horário já está adiantado também. O objetivo é mais conversarmos. Entende, irmãos? Eu não estou aqui na frente consciente, eu estou aqui na frente consciente de que eu não tenho nada a ensinar a vocês, que de repente vocês já não saibam. Eu estou aqui na frente simplesmente porque Deus assim quis, não era nem dia de escala, e eu venho compartilhar simplesmente meu coração com vocês. Amém? Nós possamos nos render a Ele. Feche os seus olhos, vamos orar, antes de lermos as suas Escrituras. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela palavra que nós vamos ler. Nós nesse momento nos submetemos ao Senhor, nós nos lançamos aos Seus pés, como nós acabamos de cantar. O clamor do nosso coração é nos cura. Cura-nos através da Tua palavra. Não porque emane poder da minha vida humana, pecador como os meus irmãos, não.
mas porque emana poder da tua palavra, emana poder do teu Espírito que está dentro de nós, emana poder porque o Senhor Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. Somos justificados pelo Senhor para que nessa manhã nós estivéssemos aqui. Então, se estamos aqui nessa manhã, oramos dizendo: cumpre o teu querer. Fala conosco. O Senhor trouxe aqui nessa manhã todos aqueles que o Senhor queria. O Senhor nos trouxe, nos mantém aqui porque o Senhor assim quer. E se o Senhor assim quer, que o seu nome seja exaltado, seja glorificado sobre os nossos corações. Então, pedimos a Ti, leva cativo a nossa mente, leva cativo as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão. Nós nos apresentamos por completo diante de Ti, pedindo que o Senhor fale conosco, nos torne mais parecido com Cristo Jesus, Deus Pai. Em nome dEle que nós oramos, amém. Amém? Então, o primeiro ponto nessa manhã, que eu queria enfatizar com vocês a respeito do Espírito Santo é: precisamos do Espírito Santo. Vou falar somente de 2 pontos. O primeiro ponto é: precisamos do Espírito Santo. Você tem consciência disso? De que nós precisamos do Espírito Santo? Então vamos ler aquilo que diz a palavra. Em João 14, vamos ler os versículos 15 a 17. João 14, do 15 a 17, Jesus diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre convosco, o Espírito da verdade, verso 17, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará com vós. Isso é Jesus anunciando a vinda de um Consolador. É interessante que essa palavra, no verso 16, a palavra outro, a palavra grega original, ela significa outra pessoa que é exatamente igual a Ele. Significa que tem a mesma natureza, significa que aquilo que Jesus foi para os discípulos, o Espírito Santo viria para ser com todos os cristãos. Jesus guiou eles em toda a verdade, Jesus os levou a realizar os milagres, Jesus os ensinou a respeito do Evangelho do Reino, e assim também o Espírito Santo que viria, Ele vai ensinar, e Ele está ensinando a respeito do Evangelho do Reino a todos os cristãos, amém? Então, devemos encarar um fato ao ler esse versículo. O nível geral de espiritualidade, da igreja, ele tem sido baixo. Olhando com bastante franqueza, amém, irmãos? E analisando com pesar no coração, porque essa igreja somos nós. Independente do movimento, o nível de espiritualidade ele tem sido baixo. Nós temos, na realidade, a igreja tem imitado muito o mundo. A igreja tem buscado aceitação popular, ela tem inventado deleites para substituir a alegria no Senhor. Por isso ela tem sido fraca, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se a igreja substitui a alegria do Senhor por outros deleites, ela perde a sua força. Ela perde a sua relevância. Ela perde aquilo para o qual ela nasceu. A igreja de Atos nasceu para ser referência, para apontar a salvação, para anunciar o Evangelho da graça. Arrependam-se, deixem os seus pecados e creiam em Jesus, o Filho de Deus. Quanto mais a igreja se afasta disso, menos poder ela tem. Essa é a frase de Tozer, A.W. Tozer, um teólogo, não sei quantos conhecem, mas ele diz assim: também devemos encarar o fato de que o nível geral da espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medido por nós mesmos e, com isso, um incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Se analisarmos um contexto geral como a igreja vive hoje, ela vive muito pouco incentivada a buscar os planos superiores que o Espírito Santo foi enviado para nos revelar. A igreja ela tem caminhado muito nesse plano. Sabe, irmãos, o maior dos desafios da igreja não é obter ou construir estruturas materiais. Não é conseguir recursos. O maior desafio da igreja foi
e sempre será anunciar Cristo Jesus, pregar o Evangelho. Porque nós temos um inimigo que ele é muito astuto, e ele está cumprindo o seu papel, e ele vai fazer de tudo para enganar essa igreja. Ele vai fazer de tudo para fazer com que essa igreja pense que ela não precisa do Espírito Santo. Afinal, ela tem uma boa estrutura. A igreja, de uma forma geral, ela é confortável. A igreja, de uma forma geral, ela tem líderes que são eloquentes, ela tem grupos musicais que são profissionais. Mas, na realidade, o que dá poder à igreja é o Espírito Santo. Ele foi enviado para isso, queridos. Olha o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Verso 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará com vós. Precisamos desesperadamente nos voltar a esse Espírito Santo que está dentro de nós e dizer: Senhor, eu me arrependo todas as vezes que eu achei que eu podia caminhar com as minhas próprias pernas, todas as vezes que eu achei que a minha mente, a minha cultura, a minha formação, o meu intelecto poderia me guiar. Nós não somos guiados por vistas, irmãos. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Nessa manhã eu quero lembrar isso para você, vou repetir: precisamos do Espírito Santo. Jesus, no verso 14, estava falando a respeito da sua partida. E ele consolou os discípulos assim. Imagina, durante 3 anos Jesus esteve com eles. 3 anos e meio, Jesus esteve com eles. Jesus os guiou em toda a verdade. De fato, esses homens que estavam com ele criam que ele era o Salvador. E um belo dia ele falou: olha, eu estou partindo. Mas é assim que tem que ser, porque se eu não for, eu não enviarei o Espírito Santo a vocês. Eu não enviarei o Consolador a vocês. O Consolador está em nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós somos a habitação do Senhor. Ou seja, tendo o Espírito Santo em nós, temos o próprio Cristo nos orientando e nos capacitando a ler as Escrituras, a entender as Escrituras, a tomar decisões na vida prática. Quantas vezes nós perguntamos e questionamos a Deus coisas que sabemos já a resposta? Nós somos teimosos. Não, Senhor, veja bem. Não tem veja bem com o Senhor, né? Veja bem, Senhor, porque nesse contexto eu preciso muito fazer isso. E a Bíblia explicitamente diz: olha, não faça. Precisamos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que nos convence. Ele que nos convence do pecado. Ele que nos mostra o caminho no qual devemos andar. Se nós achamos que não precisamos do Espírito Santo, nós não somos capazes de fato nos arrependermos, irmãos. Não há arrependimento, não há convicção de pecado se não houver o Espírito Santo agindo poderosamente em nossos corações. Então nós não precisamos de livros, são veículos. Nós não precisamos de DVDs, de vídeos, de pregações, são todos veículos. Mas a essência do que nós precisamos, nós já temos dentro de nós. Amém? Aquilo que foi depositado integralmente dentro de nós. O Deus vivo vivendo e habitando dentro de nós. O Deus ilimitado habitando dentro de nós. O seu Espírito dentro de nós. Mais à frente, vamos no capítulo 16 de João. Ele fala aqui da missão do Consolador. Olha quão poderoso que, enquanto a gente estiver lendo, que o Senhor possa fazer com que essas palavras elas se tornem vivas no nosso coração. João, no capítulo 16, nós vamos ler do verso 7 ao 14. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Quão poderoso é o doce e maravilhoso Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos pegar pelas mãos nessa manhã, independente da situação em que você chegou aqui. Ele é poderoso, creia nisso, para te pegar pela mão nessa manhã e te guiar em toda a verdade. Ele é poderoso o suficiente se nós nos arrependermos nessa manhã, se nos lançarmos aos seus pés, para, como está escrito aqui, ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você quer saber quais são os planos de Deus para a sua vida? Os projetos de Deus para a sua vida? O chamado de Deus? A vocação de Deus? O Espírito Santo conhece. Porque Ele conhece o coração de Deus. Amém? Precisamos desesperadamente, irmãos, do Espírito Santo. Precisamos desesperadamente. O que ocorreu a partir daí? Jesus então vai para os discípulos, mais um pouquinho à frente em Atos 1. Ele vai para os discípulos e fala assim: olha, permaneçam em Jerusalém e aguardem o Espírito Santo. Ninguém sabia o que era o Espírito Santo, ninguém tinha noção do que era o Espírito Santo, eles não sabiam o que eles estavam esperando. Atos 1, verso 4 e 5. Jesus então vai orientar os seus discípulos a permanecer em Jerusalém e aguardar pelo Espírito Santo. Versos 4 e 5 diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Imagina Jesus chegando para qualquer um de nós e dizendo: olha, fica aqui porque você será batizado com o Espírito Santo. Não tem um manual aqui, nem um adendo explicando o que exatamente é isso. Mas eles foram atraídos por Deus a permanecer ali e a cumprir o mandamento do Senhor. E quando o Espírito Santo então foi enviado sobre eles, capítulo 2 de Atos, é onde a gente vê o cumprimento dessa promessa. Você já sabe o que aconteceu. O Evangelho foi proclamado. Pessoas abriram mão dos seus bens. Pessoas foram libertas de si mesmo. O Espírito Santo, então, é derramado de uma forma que ninguém jamais vira ou ouvira antes. As epístolas nos falam do impressionante poder do Espírito Santo operando na vida de homens e mulheres, dando capacidade de abandonar o pecado e dando dons sobrenaturais aos que creram. Aqui eu queria fazer um parêntese. Você sabe qual é o maior poder? O maior poder que o Espírito Santo pode conceder a mim e a você nessa manhã? Arrependermos dos nossos pecados. Sem o Espírito Santo nós não temos como ser convencidos do nosso pecado, irmãos. E se nós não formos convencidos do nosso pecado, nós não podemos ser libertos do nosso pecado. Entende como a igreja, ao longo da história, ela foi se afastando daquilo que as Escrituras falam? O Espírito Santo não está aqui, irmãos, simplesmente para fazer você se arrepiar, para fazer você chorar. O objetivo, o foco e a missão do Espírito Santo de Deus é convencer a mim e a você de pecado. É fazer com que nós possamos sair daqui nessa manhã libertos de nós mesmos. Desista, se você pensa em ser liberto de você mesmo sem o Espírito Santo. Desista. Sem chance. Precisamos do Espírito Santo para que nos convença do pecado. Irmãos, eu e vocês precisamos nos convencer de pecados que ainda não foram identificados, que não foram reconhecidos. Pecados que muitas vezes têm afligido o nosso coração. E a única esperança que temos é que o Espírito Santo nos convença deles. Amém?
Amém? Você consegue entender como nós precisamos do Espírito Santo? Observando isso que está nas Escrituras e olhando agora ao nosso redor, a gente vê um hiato, uma lacuna entre o que as Escrituras falam e aquilo que os cristãos hoje vivem, experimentam, tanto dentro quanto fora da igreja, sejamos sinceros. Amém? Tanto dentro quanto fora. Se lêssemos essas histórias e acreditássemos nelas, seria natural esperarmos uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Ele não seria mais um componente esquecido da Trindade. Esperaríamos uma nova vida com o Espírito Santo radicalmente diferente da nossa vida anterior. Sim ou não? Se nós de fato crescêssemos nisso que a Bíblia fala, nossas vidas seriam radicalmente diferentes. Vou construir a frase de outra forma. Se nós crermos nisso que a Bíblia fala, a nossa vida será radicalmente diferente. Amém? A nossa vida será radicalmente diferente. Por alguma razão, nós não achamos que precisamos do Espírito Santo. Sequer esperamos que Ele haja. Hoje a gente vive numa sociedade moderna, pós-moderna, onde tudo é muito rápido. Onde você esperar o Espírito Santo para tomar uma decisão, talvez não dê tempo. E muitas vezes essa é a nossa justificativa. Deus, vê bem, eu tenho que decidir esse negócio até 10 horas da manhã. Se o Senhor não decidiu, eu vou sem o Senhor. É ou não é isso que fazemos, irmãos? Se o Senhor não vier me falar o que eu tenho que fazer, eu vou assumir que vou tomar o risco e a culpa é tua. Porque o Senhor não me falou. Que o Espírito Santo nos convença de que no nosso dia a dia nós temos muitas e muitas situações das quais nos arrependemos. E muitas situações onde nós precisamos, às vezes, parar e esperar. Nós somos muitas vezes guiados pelo rolo compressor da sociedade, pelo rolo compressor do mundo, do trabalho, das responsabilidades, do compromisso. Vamos lá, vamos lá. E esse não é o tempo de Deus. Ah, mas isso que você está falando é fácil. Não, não é fácil não, irmãos, porque essa é a minha luta diária. Essa é a minha luta diária. Quantos são os dias, irmãos, confessando diante de vocês, quantos são os dias em que eu sequer paro para pensar o que é que o Espírito Santo quer falar comigo? Porque nós estamos tão atarefados, tão cheios de nós mesmos, tão centrados em nossos próprios planos, que às vezes nós não abrimos mão disso para voltar e, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim, Senhor? Às vezes dentro da própria igreja, agora uma reflexão entre nós pensamos que nós podemos fazer igreja sem o Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor nos convença e nos afaste desse conceito de que, tendo um templo bem montado, ar-condicionado, conforto, instrumentos, estamos com a banda completa nessa manhã. Uau! Nada disso adianta sem o Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos adorar a Jesus sem o Espírito Santo. Nós não podemos cumprir a vocação, a soberana vocação para o qual nós fomos chamados, como Paulo fala, sem o Espírito Santo. Não são dons, não são os talentos, não é aquilo que você sabe fazer de melhor que te torna capaz de ser igreja. O que nos torna capaz de ser igreja, definitivamente, é que Jesus morreu por nós. E o Espírito Santo nos convenceu que Ele é o nosso Salvador e que nós somos pecadores. E Ele tem nos guiado em toda a verdade. Isso nos torna capazes de ser igreja. Amém? Atos foi igreja dentro do PT, ela foi igreja aqui na frente. Nós seremos igreja em qualquer lugar, independente das paredes que nos cercam. Independente do conforto que temos, o conforto é bom, ele cumpre o seu papel, mas não é ele que nos torna igreja. Recebemos uma promessa do Senhor que Ele enviaria o Consolador, e esse Consolador estaria sobre nós para nos guiar em toda a verdade. Nós precisamos ser guiados em toda a verdade, irmãos.
que nessa manhã eu quero incentivar o teu coração a fazer, é clamar comigo: Senhor, guia-me em toda a verdade. Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho andado assim. Eu reconheço que as decisões que tenho tomado muitas vezes são com base nas coisas que vejo. Falando sério, irmãos, se nós tomamos decisões baseadas nas coisas que vemos, Deus não tem qualquer responsabilidade sobre as nossas decisões. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Isso dentro da igreja e fora da igreja. Fora, meu Deus, a coisa mais difícil é você ir até um ambiente onde convivem cristãos e não cristãos. E você observa aí, diferença onde está? Quem? Não? Ah, ok, domingo à noite você fica vendo Fantástico, você vai à igreja. Ah, encontrei uma diferença. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos fora da igreja e não há diferença. Para ser sincero, vamos ser sinceros, muitas vezes nós encontramos não cristãos manifestando valores, princípios que os cristãos deveriam estar vivendo. Então você muitas vezes encontra não cristãos mais alegres, mais hospitaleiros do que cristãos, do que aqueles que se intitulam cristãos. Que ser cristão não seja para nós um título. Amém? Que ser cristão se manifeste em nossas vidas através do poder do Espírito Santo, transformando nossa vida, transformando os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. Por que precisamos então do Espírito Santo? Eu quero te convidar aí mais à frente um pouquinho, pelo menos eu organizei os textos para a gente crescer na Bíblia. Romanos 8. Romanos 8, até o verso 14. Preste atenção. Romanos 8, então, Paulo escreve assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era para a lei impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Mas os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus, não pertence a Cristo. Verso 10. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Somos chamados a sermos filhos de Deus, irmãos. Não porque participamos da corrente aqui, da corrente ali, não porque fazemos simplesmente pactos de entregas, mas porque devemos ser guiados pelo Espírito de Deus.
Então, respondendo a esse primeiro ponto, por que precisamos do Espírito Santo? Verso 4, precisamos do Espírito Santo para que os nossos caminhos sejam transformados. O verso 4 diz assim, para que a justa exigência da lei se cumprisse em vós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito Santo dentro de nós implica que o nosso caminho é diferente. Nós somos livres para andar em caminhos que a carne não nos deixaria. Segundo ponto, precisamos do Espírito para que a nossa mente seja transformada. Versos 5 a 7. Vamos ler. Verso 5. Os que vivem segundo a carne pensam as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso nessa manhã que o Senhor transforme a minha mentalidade. Quantos são os pensamentos que nós levamos e alimentamos durante décadas na nossa vida, durante anos na nossa vida? Pensamentos que implicam em sentimentos, que muitas vezes implicam em enfermidade. Pessoas são doentes, pessoas se tornam doentes porque a sua mentalidade está doente. Vamos clamar nessa manhã juntos que Ele transforme a nossa mentalidade. Terceiro ponto, precisamos do Espírito para agradar a Deus. Verso 8, os que vivem da carne não podem agradar a Deus. Logo, precisamos do Espírito Santo para agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você não conseguirá sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo para agradar a Deus. Sabe por quê? Sem o Espírito Santo nós podemos fazer coisas boas pela motivação errada. Somente o Espírito Santo tem o poder de ir lá no fundo do nosso coração e nos convencer da nossa motivação errada e transformar a nossa motivação para aí sim agradarmos a Deus. Amém? Quarto ponto, precisamos do Espírito para que sejamos livres de nós mesmos. Verso 9, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo. Isso é algo que eu e você precisamos repetir para a nossa própria alma todos os dias. Porque a minha alma e a sua alma vai querer te convencer de que não tem jeito. Sim ou não? Muitas vezes a nossa própria alma milita, por conta do pecado, milita contra nós mesmos. A nossa alma te convence dizendo o seguinte, olha cara, não tem jeito, você sempre fez isso e você vai continuar fazendo isso para sempre. Você sempre mentiu, cara, vai continuar mentindo, não tem jeito. E assim, ela quer nos convencer, o ponto anterior, e a nossa mente fica alimentando a seguinte sensação, caramba, Deus ele é poderoso, como eu canto na igreja, como eu escuto o pastor pregar na igreja, mas o meu coração não é transformado. Porque muitas vezes nós somos impedidos de nos apropriar daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos da exposição da palavra. Quando nós estamos diante dessa palavra, essa palavra vem a nós e nossos olhos são descortinados. Precisamos que Ele venha sobre nós. 11, 14. Precisamos do Espírito Santo para ter vida em Deus. Verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, não somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então esse é o último ponto. Precisamos do Espírito para ter vida em Deus. Não temos vida em Deus tão somente frequentando igrejas, frequentando cultos. Não importa se eu e você fazemos isso por 10, 15, 20 anos. Amém? Vida com Deus não se aprende por osmose. Não.
vida com Deus também ela não é construída com base na experiência de outros. A experiência de outros, e existe um senso de comunidade que Deus assim quis, estarmos juntos é o deleite do Senhor. E a sua experiência me edifica, mas a sua experiência não pode substituir a minha. Entende, irmãos? Nós crescemos como igreja quando todos nós experimentamos a vida diária com o Espírito Santo de Deus. Amém? A experiência de um irmão pode apontar uma direção, pode te edificar, pode abrir os seus olhos. Deus pode efetivamente usar os testemunhos e usa de maneira poderosa. Tenho certeza absoluta que se a gente perguntasse aqui 3, 4 pessoas que podem abrir os seus lábios e dizer o que Deus tem feito nas suas vidas, isso iria nos edificar. Mas eu não posso construir a minha experiência com base na sua experiência com Deus. Precisamos do Espírito Santo. A licença expirou. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo ponto, e aí é que eu já estou caminhando para o final. Somos habitação do Espírito Santo. Esse é um outro ponto que às vezes a gente negligencia demais. Então lembramos, como precisamos do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6. Você pode abrir lá? Mais à frente. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Somos habitação do Espírito Santo, que Paulo escreve. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Somos habitação do Espírito Santo. Por isso, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, uma das coisas que, no mínimo, devemos repensar é a forma como como a gente cuida e se relaciona com o nosso próprio corpo. Amém? Eu vou ilustrar esse ponto assim. Imagina que eu dissesse para vocês que eu tive um encontro sobrenatural com Deus essa noite e Ele me deu uma capacidade sobrenatural de jogar basquete. Imagina então que eu cheguei aqui e falei assim: irmãos, caiu água. Irmãos, eu tive um encontro sobrenatural com Deus essa noite. Ele me deu uma capacidade incrível de jogar basquete. Bom, o que é que a partir daí você iria esperar? O que seria natural? Que na próxima vez que a gente fosse marcar lá em São Domingos para jogar basquete, no mínimo, os meus arremessos devem estar o quê? Melhores, né? Caramba, se eu tive um encontro sobrenatural com Deus, Ele me deu o dom de jogar basquete, eu vou jogar de 3, vou jogar do meio da quadra e vai entrar. O meu passe vai estar perfeito, a minha velocidade, apesar desse corpinho, a minha velocidade vai estar fantástica. É de se esperar isso ou não? Porque, afinal de contas, Ele me deu. Da mesma forma, eu sei que a ilustração é meio tosca, mas, da mesma forma, é de se esperar que um cristão tenha uma vida compatível àquilo que ele recebeu. Amém? Então, assim, se eu tive um encontro sobrenatural, Ele me deu uma capacidade incrível de jogar basquete, é de se esperar que a minha atitude seja compatível com isso. Da mesma forma, sendo habitação do Senhor, é de se esperar que a nossa vida seja compatível com isso. Ou seja, é de se esperar que a minha vida e a sua vida seja compatível com o templo do Espírito Santo. O efeito do Espírito Santo em nós vai além de sintomas físicos ou emocionais. Amém? Eu participei da fundação da Atos há 13 anos ali. Né? Tem tempo, né? Estamos falando velho. Eu participei da fundação da Atos há 13 anos e aí saí pela minha peregrinação até retornar.
E na minha peregrinação eu passei servi em alguns ministérios, em algumas igrejas, e vi muita coisa louca. Em nome do Espírito Santo, meu Deus, fazendo muita coisa louca. Assim, até no final chegar à conclusão, e exatamente é isso que eu estou querendo expor para você hoje de manhã, que o maior efeito que o Espírito Santo, o maior efeito sobrenatural que o Espírito Santo pode trazer e que pode ser constatado na vida de um cristão é abandonar o pecado, seguir a Cristo e servir na igreja. Amém? De novo, o Espírito Santo não vem habitar em nós para nos dar asas, como o Red Bull faz. O Espírito Santo ele vem habitar em nós para nos levar a abandonar o pecado. Amém? A seguir a Cristo. Ou seja, o nosso rumo muda. A nossa direção de vida muda. E servir na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, se temos o Espírito Santo em nós, de uma forma natural, ele vai nos levar a isso. E quantas vezes eu e você, nós não valorizamos, irmãos, o quão sobrenatural é isso. O quão sobrenatural é alguém se arrepender diante do Senhor e abandonar o pecado. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso não é persuasão de alguma eloquência, não. Abandonar o pecado é fruto do Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos clamar todos os dias. Que Ele venha nos convencer do pecado. O efeito da habitação do Espírito Santo em nós é que nós podemos, por Ele, permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, irmãos. Apesar das dificuldades, apesar das lutas. Ser cristão é ser guerreiro, é ou não é? Quanto mais o tempo passa, você começa a ver que as lutas vêm e você não vai sustentar, e você não vai se aguentar. E de repente, naquele dia onde você está a ponto de largar tudo, o Espírito Santo vem, te pega pela mão e fala: meu filho, eu estou contigo. Eu vou te levar lá do outro lado, cara. E que convicção fantástica é quando você sabe que é o Espírito Santo que está te guiando. Quantos já experimentaram isso? Eu tenho certeza que vocês já experimentaram, de você saber que uma decisão que você está tomando, que algo que você está fazendo, algo que você está falando, é o Espírito Santo que está te levando a fazer aquilo, cara. Irmãos, não tem benefício maior, não tem prazer maior para nós experimentarmos do que termos a convicção e identificarmos que é o Espírito Santo de Deus que está movendo em nós. Amém? Indo para acabar, diante dessas verdades que acabamos de ler, eu declaro que são verdades não porque eu falei, mas porque estão escritas nas Escrituras. Nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, amém? Eu queria refletir com vocês agora para a gente acabar junto. Quando foi a última vez que, sem sombra de dúvidas, você viu o Espírito Santo operando em você ou em alguém ao seu redor? Vamos refletir. Alguns já têm bastante tempo de comunidade, vieram de outras comunidades para cá. Quando foi a última vez que você identificou o Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, falou: caralho, é o Espírito Santo que está me guiando, cara. O Espírito Santo me levou a fazer isso, o Espírito Santo me falou isso. Ele me trouxe um sonho, ele é o Espírito Santo. Segundo ponto que eu queria refletir com vocês, nós não podemos ter simplesmente um conhecimento racional sobre o Espírito Santo. Irmãos, não adianta a gente decorar versículos a respeito dele. Nós precisamos ter experiência com ele. Nós precisamos rasgar o nosso coração e clamar: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim, muda a minha mente, muda a forma de agir, muda o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com os meus filhos, muda o meu relacionamento com a minha comunidade. Nós não podemos tão somente ter um entendimento racional a respeito de quem Ele é. Ele não é uma força mística. Ele é Deus.
Ele não é um pedaço de Deus, o quanto coube em nós. Ele é integralmente Deus em nós. E o processo de santificação, na realidade, quando falamos queremos mais do Espírito Santo, mais de Deus, não é que tem mais do Espírito Santo para vir para nós, porque já veio integralmente. Na realidade, quando falamos eu quero mais de Deus, é porque de dentro para fora eu preciso rasgar o coração para Ele. Amém? É porque eu preciso me arrepender hoje mais do que ontem. E eu preciso confessar Ele hoje mais do que ontem. E assim a gente vai no nosso processo de santificação. Porque por Ele nós já fomos regenerados. Terceiro ponto, irmãos. Precisamos nos arrepender da nossa independência e indiferença. Precisamos nos arrepender da nossa indiferença. Quantas vezes nós somos indiferentes ao Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós somos independentes dEle? Que Ele possa governar a nossa vida com poder e graça. Amém? Que Ele possa governar o nosso ser com poder. Quero te convidar a ter um tempo de oração comigo agora, onde a gente possa clamar a Ele, que Ele venha sobre nós e mude o nosso ser. Precisamos clamar a Ele que transforme a nossa mente, que transforme as nossas relações, o nosso coração. Há quanto tempo nós não fazemos essa oração? Senhor, me convença de pecados. Espírito Santo, me convença de pecados, pecados que eu tenho cometido e que às vezes eu não tenho nem identificado. Me liberte de mim mesmo. Me liberte de mim mesmo. Ezequiel 36, versos 26 e 27, você não precisa abrir, diz assim, isso é uma promessa de Deus. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Isso é promessa do Senhor para a sua igreja. Que essa promessa se cumpra na minha vida e na sua vida, amém? Que possamos caminhar cheios do Espírito Santo. E que assim a nossa vida em comunidade, enquanto Igreja Cristã Atos aqui, que essa vida seja transformada, seja impactada, que a minha vida e a sua vida em nossas casas, nossas famílias, que a criação dos nossos filhos seja impactada pela presença e pelo domínio do Espírito Santo em nós. Que o nosso casamento perdure pela graça, pela misericórdia do Senhor, mas também pelo efeito do Espírito Santo em nós, nos levando a nos convencer de pecados que temos cometido e muitas vezes, como eu falei, não temos nem identificado. Pecados que nós apelidamos de outras coisas, mas que o Espírito Santo nessa manhã possa, desmascarando essas coisas diante de nós, nos mostrar, olha, isso que você não chamava de pecado é pecado. Abandonemos o pecado, irmãos. Que nós possamos nos santificar e crer que Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Amém? Eu separei um vídeo para a gente ver agora no final. Vou pedir ao Tony para colocar. Eu queria que você prestasse atenção. É de um pastor batista chamado Paul Washer. Não sei quantos conhecem. O que você encontrar dele na net, você pode ver, porque tem sido um homem tremendamente usado por Deus para trabalhar principalmente também a questão da reforma dentro de todo um contexto batista, né? E ele tem defendido o Evangelho de uma forma muito, muito poderosa. Então, que vocês possam ser edificados, amém? You and I always stand in great need of the power of the Holy Spirit in our life, the working of the Holy Spirit in our life, and we should constantly be crying out to God for greater and greater infusions of His power and greater outpourings of the Holy Spirit.
constantly in our lives and in the church. Listen, what we have to do cannot be done by us. Don't you understand that? It cannot be done. The great missionary endeavor, what still lacks in taking the gospel to the nations, it cannot be done by us. We cannot organize it into happening. We cannot make it happen. All our gifts, all our power, all our eloquence, all our strategies cannot achieve anything in what has to be done in this world. But the Holy Spirit can. The power of the Holy Spirit. And we should constantly, I believe this text is telling us, constantly be crying out to God for greater and greater manifestations of His power in our life. But know this. Some of the greatest manifestations have to do with character and the fruit of the Holy Spirit in our life. And the power of the Holy Spirit in ministry. Not to create confusion in the church and turn the Church of Jesus Christ into a lunatic circus, but empower the church to be a witness for Jesus Christ and take the gospel to the nations. We must have that. Your greatest need, young man, as a preacher, is to be alone with God, to shut yourself up in His Word, to study His Word, to study men of the faith who have gone on before you and been mightily used of God. But your other great need is this, to cry out and cry out for the outpouring and the power of the Holy Spirit on your life so that you might minister. You must have this. More and more and more. When I was a young man, I would cry out and cry out and cry out, "Oh God, pour out your Spirit on my life that I might be able to preach." I can remember going out street preaching in Austin, Texas, and have no power, no boldness, no strength. Coming home defeated and finally just putting my Bible on the bed and saying, whatever's in that book's not in my life. And then, praise God, someone came to me one night with a bunch of books. Actually, one day with a bunch of books. Things from George Mueller, from Leonard Ravenhill, so many others. And I began to look and say, these men are talking about God's willingness to do great and mighty things through the weakest vessel. But I can see clear as I look through all these men that it is done in the power of the Holy Spirit. And just to cry out for months and months and months, oh God, pour out your Spirit, strengthen me, do a work, so that when I stand up, I preach. He'll do that for you. He will do that for you. And it is not some special thing that might make your ministry a little better. It is absolutely essential. Na realidade, nós não precisamos do Espírito Santo para ser um pouquinho melhor. Nós precisamos dele porque sem ele nós não somos igreja. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria convidar a irmã Onete e o Vlad a estar orando agora aqui. Amém? Que a gente possa separar um tempo para orar. E eu queria incentivar você que está aqui nessa manhã a utilizar esse tempo para rasgar o teu coração. Às vezes nós saímos daqui com tantas coisas para fazer que nós perdemos esse time, esse tempo de orar ao Senhor. Então eu queria convidar a irmã Onete para fazer uma oração, o Vlad para fazer, e logo depois a gente vai estar ceando. Amém? Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos fala, que faz com que nós andemos, ó Pai, segundo a Tua vontade. Senhor, nesta manhã nós queremos
pedir socorro a Ti. Vem, ó Espírito Santo, e envolva-nos, ó Deus, de uma forma completa e total, Senhor. Que possamos nos derramar diante de Ti e reconhecer que sem o Teu Espírito Santo, Senhor, nós não seremos nada, nós não faremos nada. Senhor, não temos como, Senhor. Não podemos amar sem Ti. Não podemos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados sem Ti. Não podemos, ó Deus, nos relacionarmos sem Ti, Senhor. Portanto, ó Deus, vem sobre nós agora este poder do alto, para que vivamos segundo a Tua vontade em todo o tempo das nossas vidas, até estarmos contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Senhor, a orientação do Teu Filho para os discípulos era: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito, e a partir daí vocês serão minhas testemunhas. Senhor, nós nos arrependemos nessa hora diante de Ti, porque ao longo de nossa história a gente tem conquistado muitas coisas, e essas conquistas tem dito para nós mesmos que nós somos capazes de fazer por nós mesmos o serviço ao Senhor. Na verdade, Deus, nós queremos parar e que sopre dos 4 cantos da terra e venha sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Porque não é normal, não é certo que Tua igreja fique prostrada e parada. Deus, em nome de Jesus, vem curar, Senhor, a doença espiritual que nos paralisa, que nos tenta convencer que, na verdade, nós não somos chamados para fazer. Senhor, nós clamamos nessa manhã: vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem sobre a Tua igreja, sopra, ó Espírito Santo, e tira-nos, Senhor, tira-nos, ó Deus, do marasmo, da prostrasia, da apatia, e leva-nos, Senhor, a sermos testemunhas fiéis do Senhor nessa terra. Espírito Santo de Deus, tira-nos do conforto da nossa própria capacidade, da nossa própria habilidade, e nos leva, Senhor, a sermos testemunhas do Senhor. Vem sobre nós, sopra, Espírito Santo, e nos capacita, e nos transforma, e nos leva a agir em função e para o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso, ó Pai, por amor e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde
se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar, declare. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apaga. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Adoramos a Ele, estamos em Sua presença santa. Adoramos ao Senhor Jesus. Adoramos ao Espírito Santo. Adoramos a Deus Pai. Vem quebrantar o nosso coração, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito.
anseio é permanecer em Teu Santo Espírito. Vamos cantar mais uma vez. Santo Espírito, eu me rendo assim agir, meu anseio. Cante isso. Permanecer, declare. Santo Espírito, vamos cantar novamente. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir, meu anseio é permanecer em Teu Ansamos estar em Sua presença, Senhor, e caminhar assim, caminhar nessa terra, manifestando a Tua graça e o Teu amor, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Clamamos juntos, Espírito Santo, vem transformar a nossa vida, vem nos levar a confessar, abre os nossos olhos para vermos, santifica-nos na Tua verdade, transforma a nossa mente, o nosso coração. Nós dependemos do Senhor, nós queremos dizer isso nessa manhã, como igreja, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo, Espírito Santo. Dependemos do Senhor para ser igreja. Dependemos do Senhor para viver, para tomar qualquer decisão. Toma o nosso tempo, toma as nossas prioridades, toma as nossas decisões. Atraia-nos nesses dias, nós te clamamos. Atrai-nos para a Tua palavra. Atrai-nos para a oração. Atrai-nos para o jejum. Resgata em nós, Senhor. Resgata em nós valores que o Senhor trouxe para essa terra, para que a Sua igreja pregasse, para que a Tua igreja vivesse. Resgata em nós. Queremos andar assim, Senhor, caminhar assim nessa terra, cumprindo a visão, a missão, carregando os valores que o Senhor tem dado para essa comunidade, mas não sozinhos, completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Cláudio. Nós te clamamos por ele nesse momento. A vida do pastor Juan, Senhor. Assim como nós clamamos pelas nossas vidas, nós nos unimos agora e oramos pelos nossos pastores. Que o Teu Espírito Santo possa controlar cada vez a vida mais dos nossos pastores, Senhor. Que o Senhor possa usá-los para anunciar palavras poderosas. Que o Senhor possa usá-los, Senhor, de maneira poderosa, Senhor, para pregoar o Teu Evangelho. Que vidas sejam libertas, que vidas sejam curadas, Senhor. Leva-os, Senhor, sopra sobre eles o Teu Espírito Santo de uma forma poderosa, transformando as suas vidas, o seu interior, transformando suas casas, seus casamentos, suas famílias, para que eles continuem sendo, Senhor, sabe, coluna dessa igreja, Senhor. Obrigado pelos pastores que nós temos, Senhor. Obrigado porque nós não temos, eles não têm negociado o Teu Evangelho, eles têm pregado, Senhor, o Teu Evangelho com fidelidade a nós. Nós reconhecemos isso e oramos por eles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e te pedimos também que o Senhor levante
Levante nessa igreja, Senhor, não somente líderes, mas cristãos comprometidos com o Senhor, cristãos ungidos pelo Teu Espírito Santo, para desempenhar o papel para o qual nós somos chamados com poder e com graça. Que a proclamação do Teu Evangelho nessa cidade, Senhor, seja impactada através das vidas que aqui forem levantadas. Não para nossa glória, mas nós oramos porque nós entendemos que o que lemos na Tua Palavra, o que é a Tua promessa, o que é o Teu mandamento, é que todas as Tuas comunidades impactassem cada uma com a sua porção, as suas cidades. E nós oramos por isso, oramos pela cidade sim, mas especificamente, nós oramos pela nossa congregação. Que o Senhor levante e capacite líderes, cristãos, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes. Enche as nossas crianças com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche os nossos jovens, os nossos adolescentes com Teu Espírito Santo, Senhor, para que eles possam resistir nesses dias que são maus. Unge eles, nós te pedimos, Senhor. Encha os nossos casamentos com Teu Espírito Santo, Senhor. Que as nossas relações elas sejam duradouras. Senhor, concede-nos amizades nesse local cheias do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ser um contigo. E através do Teu Espírito Santo que nós sejamos uns com os outros. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua graça, nesse mesmo Espírito, aos nossos lares. Nos concede um domingo cheio da Sua presença. Que mais do que a televisão, que mais do que a internet, que mais do que o sono, nesse dia o Senhor nos atraia mais. Que o Senhor nos atraia mais nesse dia. E que logo mais nós possamos retornar e participar novamente dessa reunião. Que a palavra de hoje à noite seja poderosa. Que vidas sejam transformadas, que corações se convertam ao Senhor. Santo Espírito, nos rendemos ao Seu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Seu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. O Senhor os abençoe e vos dê um dia de paz, cheio da Sua presença. Amém. Logo mais a gente está de volta.